set me free. Olá pessoas que assistem meu canal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Papo Nerd. E um tema muito importante cobrado no Enem que vamos tratar hoje bem rapidinho. Mas olha o tamanho do esboço que eu fiz. Estava estudando ontem, eu resolvi passar um pouco para vocês desse assunto que despenca no Enem. É a crise de 1929 e a Grande Depressão Econômica. É a mesma coisa. Então vou passar para vocês alguns pontos muito importantes, os principais fatores que influenciaram a crise de 1929, o que ocorreu e exatamente focar no dia 24 de outubro de 1929. Não é exatamente o assunto completo, mas sim um resumo para não ficar muito grande e enfadonho para vocês. A crise de 1929, os principais fatores: o liberalismo econômico, a superprodução, a concentração de renda, a recuperação da economia da Europa e especulação na bolsa de valores. Na Primeira Guerra Mundial, com vários países da Europa destruídos, os Estados Unidos foi e investiu bastante na Europa, com mantimentos, carros, tecnologia, diversas coisas foram mantidas pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma fama de que eles botam lenha na fogueira e depois vêm com o extintor. É exatamente isso. Eles impulsionaram a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, mas eles tiraram proveito disso. Na Primeira Guerra houve um grande crescimento econômico dos Estados Unidos. O liberalismo econômico previa que o governo, o Estado, não poderia mexer, não poderia interferir em uma crise econômica, em problemas econômicos. Só o próprio povo poderia fazer isso. O povo tinha direito, tinha liberdade ao crédito, poderia fazer quantos empréstimos quiserem, os endividados também, abrir empresas, investir na bolsa de valores, produzir o tanto que quiserem, produzir bastante. Isso levou uma grande desordem nos Estados Unidos nessa época. E a crise de superprodução também, que após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos começou a produzir bastante, mas houve a recuperação da economia europeia com algumas empresas da Europa. As empresas da Europa começaram a ganhar lucros, começaram a vender por lá e os Estados Unidos perdeu compradores. E houve uma crise de superprodução porque o tanto que eles produziam para enviar para a Europa e para abastecer os Estados Unidos continuou o mesmo tanto, não diminuiu. E houve uma grande quantidade de comida, de mantimentos, de tecnologia, de diversas coisas e pouca pessoa para comprar. Na lei da oferta e da demanda, se houver muito produto e pouco comprador, o produto ele desvaloriza. E essa superprodução afetou grandemente a agronomia dos Estados Unidos e afetou grandemente a economia, porque os produtos abaixaram bastante. Imagine isso agora, você comprar seu iPhone lá nos Estados Unidos e ele custar R$10 porque tem muito iPhone e pouca pessoa para comprar. Uma pessoa leiga falaria, ó, que ótimo, mas na verdade não, a economia estava enfraquecida. Foi a superprodução, a concentração da renda, muita concentração da renda nos Estados Unidos, não expandia para outros países, tinha uma grande concentração de renda nos Estados Unidos, não tinha uma circulação devida. E teve a recuperação da Europa, que causou a crise de superprodução também, causou... Os Estados Unidos estavam mandando bem, vendendo lá para
para a Europa, mas a economia da Europa retornou, reergueu. Se reergueu, as fábricas começaram a produzir por lá e vender por lá, e os Estados Unidos não teve mais vez nessa. E houve um ponto mais importante, acho que é o auge da crise de 29 e da Grande Depressão. Esse ponto que vamos falar em 24 de outubro de 1929, a especulação da Bolsa de Valores. Esse tema é o mais importante desse assunto, que fala sobre a especulação, que era muito comum com o liberalismo econômico que falei, investir na Bolsa de Valores. Todo mundo investia na Bolsa de Valores, investia milhares de reais, centenas de reais na Bolsa de Valores. Todo mundo poderia investir na Bolsa de Valores, bancos, pessoas, todo mundo poderia investir e estava investindo, comprando ações de empresas. Todo mundo investiu, mas chegou um ponto, dia 24 de outubro de 1929, em que deu uma doida lá das pessoas, não sei o que deu realmente, o que levou a essa, ser dia 24 de outubro de 1929, houve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, quando milhares de ações foram postas à venda também, e várias pessoas que investiram na Bolsa de Valores pegaram o seu dinheiro de volta com medo de perder, porque as empresas que estavam, depois da crise de superprodução, estava muito baixo a venda dos produtos e as empresas estavam falindo. E essa superprodução também levou o desemprego. E essa superprodução levou à fome. Tá vendo a crise de superprodução? Os Estados Unidos tentou ser esperto em relação à Europa, a Europa reergueu e ele acabou morrendo da praia nessa época. A superprodução produziu bastante, era muita comida, muita coisa, mas não tinha compradores suficientes. Também o salário não era lá essas coisas. Não tinha vindo o governo de Roosevelt ainda. O salário não era lá essas coisas, as pessoas não poderiam comprar bastante, comprar muito, comprar para vários meses. Só comprava o suficiente e era poucas pessoas para muita comida. Levou a fome também porque já que eu ia falar aqui, mas a gente está resumindo, que os agricultores pararam de produzir porque os preços dos produtos abaixaram, porque tinha muito produto para pouca pessoa, aí eles pararam de produzir. Era desordenada a produção, pararam de produzir. Muita gente fala, produzir muita comida, se tiver muita comida, muita tecnologia, muitos produtos, vai ser ótimo, mas não. Oferta e demanda. Se tiver muita coisa e pouco comprador, essa coisa vai baixar e as empresas vão ver que não vale a pena mais produzir. Foi 24 de outubro de 1929, a gente fugiu um pouco do assunto, mas fala da quebra da Bolsa de Valores quando a maioria das pessoas, bancos, pegaram o seu dinheiro, suas ações e pôs à venda. Mais de 12 milhões de ações postas à venda só em 24 de outubro de 1929. Isso trouxe como uma superprodução, muito produto para pouco comprador, e as ações foram diminuindo, chegaram a um ponto que não valiam mais nada. A Bolsa de Valores foi quebrada e veio ao ápice da crise de 1929. Mas em 1932, essa crise de 29 afetou o Brasil, que os Estados Unidos não investia mais no Brasil, não tinha dinheiro para investir, para comprar o café do Brasil, e o Brasil parou de vender. Também deu colapso no Brasil, colapso na Europa, porque bancos europeus e bancos dos Estados Unidos faliram, porque eles investiram, tiraram também para vender, e fez parte de 12 milhões de ações em 24 de outubro de 1929 que vieram a valer quase nada. Não valia mais a pena. Foi exatamente uma quinta-feira que aconteceu isso. Muitas ações foram postas à venda. Aí veio, como toda a crise, toda a revolução, toda a parte da história, a um fim. Em 1939,
foi eleito Franklin Delano Roosevelt, o autor do New Deal, plano que tirou os Estados Unidos da crise de 1929. Com a política do liberalismo, não havia intervenção do governo na crise até a criação do New Deal, que tirou os Estados Unidos da crise. New Deal, um novo pacto econômico que previa a intervenção do Estado na economia, e foi criado o salário mínimo e diversas leis trabalhistas, como horas de trabalho. Exatamente, o pessoal trabalhava 14 horas, mas agora trabalhava 7 e poderia contratar 2 pessoas. 2 pessoas para trabalhar no lugar de uma só. Olha, melhorando o New Deal. Esse Franklin Delano Roosevelt foi eleito 3 vezes. Ele sim é o presidente. Se o Brasil tivesse um desse, hein? O Brasil teve lá no regime militar vários presidentes que fizeram muita coisa, mas o brasileiro é sempre assim. E não vamos falar da história do Brasil, mas sim dos Estados Unidos. O New Deal teve intervenção dos Estados na economia e houve regras para bancos e para bolsa de valores. Nem todo mundo poderia investir. Tinha um limite de investimento também. Regras para a produção industrial, não poderia superproduzir. Tinha que ser de acordo com a quantidade de compradores. Direitos dos trabalhadores, salário mínimo, seguro-desemprego, definição de jornada de trabalho. Uma coisa bem antes do que Getúlio Vargas fez no Brasil, bem antes. Obras públicas, se tivesse obras públicas, haveria bem para todos, um bem comum, porque quem ia trabalhar nas obras públicas iam ter trabalhadores e as pessoas iam ter um lugar de lazer, saneamento, rua, asfalto. Geração de empregos com isso, foi as obras públicas, investimento da produção agrária e investimento da produção agrária. E a crise de 1929 só acabou definitivamente na eclosão da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos explodiu, sabe? Hiroshima, Nagasaki, aquela música lá de Natal, sabe? Então, ele explodiu Hiroshima e Nagasaki e logo após investiu no Japão. Olha que sacada de mestre que tirou os Estados Unidos da crise de 1929. É isso que você precisa saber, esse resuminho básico que você precisa saber para fazer uma boa prova do Enem. Esse foi o nosso vídeo, curte, compartilhe, se inscreva no nosso canal. E já na sexta-feira terá o vídeo sobre a Revolução de 1930, História do Brasil, que despenca no Enem. Esse foi o nosso vídeo, curte, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Foi longos minutos, mas valeu a pena. Tchau!